noite de estudos. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma noite de estudo aqui no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E para darmos início, nós vamos ler uma página inicial que eu vou pedir a Solange que faça a leitura. Lindas mensagens de Meimei. Jesus, Lema e Leme. Com Jesus não estaremos mais órfãos de misericórdia. Ele é a luz, qual farol bendito, que ilumina o barquinho da vida. E, por mais que as tormentas do mar revolto das experiências nos atinjam, seus ensinamentos mostrarão o porto seguro da paz. Compreendamos as vicissitudes por que passa todo aquele que se dispõe a vencer as suas próprias imperfeições. Jesus é o lema do bem viver e o leme seguro que sustenta o barquinho da reencarnação. Felizes os que, pela graça das lições do Evangelho, recorrem aos benefícios da prece para readquirir bom ânimo, paciência, resignação e forças para vencer as dificuldades. Assim, torna-se possível o refazimento após os grandes embates, como também prosseguir na jornada. Esses caminharão a passos a mais ou menos largos, em busca da pacificação interior e da dos outros. Se, com humildade, vivenciarem o verdadeiro amor, estarão vivendo sobre o lema de Jesus, o Divino Protetor, com a certeza de que Ele está no leme. A vida na Terra, então, viverá uma nova etapa, com a fraternidade começando no seio sagrado da família, que terá a solidariedade como fundamento natural. Vamos então Grupo Espírita Meimei, agradecer. não ouvides que caridade é o coração no teu gesto. Vamos então agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais essa noite no estudo sistematizado da doutrina espírita. E a partir de agora, nos coloquemos realmente presentes nesta reunião para que possamos absorver as melhores emanações da nossa palestrante. Que os amigos espirituais da Suênia inspirem, facilitando o nosso, a nossa compreensão. Que Jesus a ampare e ampare a todos nós. Por graças a Deus. Então, gente, desculpa. Então, é com muita alegria que a gente recebe a Suênia hoje aqui. Não é a primeira vez que ela está conosco, Suênia Freire. A Suênia é de Campina Grande, na Paraíba, e estava contando aqui para gente que lá tem 33 casas espíritas. Olha que coisa legal, né? Ela trabalha na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, está colaborando com o movimento espírita há algum tempo bem grande, uns 30 anos que ela está ali, é mais ou menos, né? 30 anos. E além dos trabalhos que ela desenvolve na Sociedade Espírita,
Ela também, ela colabora com o programa Literatura Espírita Prazer em Conhecer pela TV Mansão do Caminho, Web Fraternidade e outras emissoras. Então, Suênia, é com muita alegria que a gente recebe você aqui. Fique à vontade e a palavra é sua. Ok. Boa noite a todos, né? Boa noite, ao pessoal que se reúne aqui para a gente fazer essa pequena reflexão na noite de hoje, aos internautas, né, que irão nos assistir posteriormente, né, mas que se sintam aí tocados, né, pela reflexão do Evangelho, para que a gente possa, né, trocar aí essas experiências e assim a gente se fortificar na mensagem do Cristo. Então, hoje a gente separou como tema, né, mediunidade e tarefa com Jesus. E aí a gente fica elencando, né, pensando aqui, né, os vários episódios, as várias situações que o Evangelho vai nos trazer, né, a passagem ali da mediunidade e todo aquele processo histórico, né, que a gente vai ter, que aí a gente vai ter a confirmação da mediunidade muito antes, né, da gente ter um Evangelho organizado, né? A gente já vai ter os historiadores, os paleontólogos, né? A gente tem é, há vários relatos, né, da existência da mediunidade, desde que a gente tem relatos da existência do ser humano sobre a Terra, né? Então, desde aqui dos arquivos lá rupestres, né, até a atualidade, a gente tem relatos de manifestação mediúnica, o que nos traz aí, né, uma certeza e uma comprovação do que os espíritos nos dizem, né, que é a universalidade do pensamento espírita, né? No sentido de que essas manifestações elas vão se apresentar em todas as épocas da história da humanidade, né? Independente de estar vinculada a um determinado grupo ou não. Porque a mediunidade ela vai ser algo inerente, né, do homem, né, e não da conjuntura social. E aí, nesse processo, a gente vai se perguntar, né? Não, mas se a gente tem aí relatos de mediunidade, desde que eu tenho relatos da história da humanidade, né? O que é que muda, né, com Jesus? Qual é a diferença, né, da mediunidade tarefa com Jesus? Porque a gente vem num processo entendendo a mediunidade como uma manifestação, né, entre a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. A partir do momento que a gente começa a estudar a mediunidade com Jesus, a gente começa a entender que com Jesus a gente tem um processo de moralização dessa mediunidade. E a gente tem um processo também de corresponsabilidade com esse processo, né? Então, a mediunidade com Jesus, ela vai trazer um outro sentido para as nossas vidas, porque ela não é só ali um fenômeno, ela é um caminho para o processo de renovação. E a gente vai entender que nesse crivo moral, né, que Jesus nos traz para a mediunidade, ele vai também nos dizer que para que a gente atue nesse processo, é preciso humildade, é preciso reforma íntima, é preciso o esforço do autoconhecimento, né? Então, todos aqueles elementos que aí, né? Se Jesus nos traz essa colocação, ele ainda vai nos dizer que virá ainda o Consolador prometido. Ora, para nós que já somos, né, espíritas, né, esse Consolador se caracteriza, se concretiza, né, na mensagem dos Espíritos com a doutrina dos Espíritos. Então, o que é que o Espiritismo vem nos dizer? Que a mediunidade ela é um fator, né, inerente ao indivíduo, ou seja, quando a gente
reencarna, né? A gente organiza esse corpo físico, né, no processo de planejamento reencarnatório para elencar algumas aí potencialidades mediúnicas, mas a mediunidade é do ser, né? A matéria é uma forma de expressar, né, essa comunicabilidade com os espíritos, mas a potencialidade, né, é do espírito, até porque nós somos um espírito, né, inserido nessa matéria. Então, a gente vai entender que com Jesus a gente tem a mediunidade como uma renovação de consciência, né? Se a gente verificar as várias passagens que a gente tem aí no Evangelho, e as passagens tidas ali como os milagres, né? Jesus expulsa os demônios, Jesus cura o paralítico, Jesus cura o cego, né? Então, Jesus sempre diz: vais e não tornes a pecar. Jesus sempre pergunta: que queres que eu te faça? Ora, Jesus, né, em sua grandeza sabia, né? Que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ser curado, né? Jesus diz: vais e não tornes a pecar. Porque essa simples expressão do Cristo, ela tem uma grandiosidade muito maior, né? Muito mais ampla do que a gente colocar ali literalmente ao pé da letra, né? O grande processo de evolução que a gente vai galgando ao longo da construção de nós, enquanto espíritos, enquanto seres eternos, para que a gente chegue aí a um processo de perfeição, é justamente o processo de autoconhecimento. E quando a gente vai interagir nesse processo de autoconhecimento, a gente entende que nós estamos imersos, né, em uma dimensão onde a lei é de sintonia. Então, ora, né? Eu sou influenciado pelos espíritos, tal qual eu influencio os espíritos. Quando a gente pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele vai nos dizer, né? Ele vai nos falar sobre o homem de bem e ele vai dizer, né, que o homem de bem é um homem bom que anda em boas companhias espirituais. E aí a gente se pergunta quais são as companhias espirituais que nós estamos, né, cultivando nesse processo. Quando a gente pega o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ter aí a apresentação, né, o trechozinho do Evangelho de Mateus, onde ele diz: sedes, pois, vós outros, perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Né? Então, Mateus 5, 44 a 48. Ora, né? Se Mateus está trazendo aí para a gente, né, essa colocação para sermos perfeitos, assim como é o nosso pai, vamos entender que se nós somos filhos desse pai, então nós temos sua potencialidade. Não necessariamente desenvolvemos aí ainda essa perfeição, né? Mas aí, nesse contexto, se a gente tem Jesus como modelo em guia, a gente vai entender que, né? Sendo Jesus o Filho de Deus, né, aquele espírito mais elevado que a gente tem sobre a Terra, a gente vai ter ali o norte, a gente tem a bússola. Então, tal qual a mensagem lida no início, né, pela nossa amiga Solange, Jesus está no leme das nossas reencarnações. Né? Se ele está no leme das nossas reencarnações e se ele é o nosso modelo e guia, então isso implica dizer que a mediunidade com Jesus, ela precisa de disciplina, ela precisa de renúncia, ela precisa, né, desse
trabalho íntimo e ela precisa do processo de autoevangelização. E aí, quando a gente vai é, se deparando mergulhando, né, melhor dizendo assim, nesse tema, né, pegando aí essa máxima do Evangelho, a gente vai verificando que esse diferencial de Jesus vai nos trazer aí a ideia de perdão, de amor, de tolerância, né? Que a gente antes conhecia o fenômeno mediúnico, né? Porque a manifestação mediúnica vai existir desde o início do tempo, né? Mas a gente não tinha ainda essa ideia de moralização do processo. E aí, assim, para que eu moralize essa mediunidade, eu preciso me melhorar, né? Então, vamos entender, né? O processo é individual e coletivo, né? É de fora para dentro e de dentro para fora ao mesmo tempo, né? Então é um processo aí, né, de cooperação mútua. E sendo isso um processo de cooperação mútua, estamos nós, né, em um processo de evolução, a gente vai entender que isso também não se dá em uma única existência. Então a reencarnação, ela é primordial para sustentar essa ideia. Ora, não estamos nas primeiras encarnações, não é o nosso primeiro contato com a religiosidade. Pode ser nosso primeiro contato com o espiritismo, mas com a religiosidade não, né? Porque do contrário a gente não teria sensibilidade ainda, né? Para absorver esse processo. Então, a religiosidade a gente já vem cultivando, né? Em algumas outras encarnações. Se a gente chegou a essa religiosidade já num patamar mais espiritualizado ou não, aí também é outra história. É na caminhada de cada um, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente já vem nesse, nessa estrada há um bom tempo. E estando nessa estrada há um bom tempo, a gente vai verificar que Jesus nos dizia, né? Tomai o meu jugo e aprendei de mim. Ora, né? Quando Cristo nos convida, tomai o meu jugo e aprendei de mim, né? Como é que a gente traduz isso na doutrina dos espíritos? Espírita, amai-vos e instruí-vos, né? Qual é o jugo de Jesus? É o amor, né? E o que é que a gente vai tomar, aprender com Jesus, né? A gente vai buscar nos instruir para que a gente possa, né, exercer esse amor em plenitude. E a doutrina dos espíritos, ela nos convida, né, a fazer isso de uma forma raciocinada, né? Então, eu vou entender o que é esse amor que o Cristo nos convida. Porque não é uma fé cega, não é simplesmente, né, seguir ali o Evangelho, mas é entender, é refletir o que é que esse Evangelho quer me dizer e como é que eu coloco esse Evangelho em prática, como é isso no meu dia a dia. Se eu estou buscando, né, amar mais, eu preciso amar a mim mesmo, como eu preciso amar o meu próximo. Mas quem é o meu próximo? Porque aí eu vou entendendo essa relação de amor e isso vai se perpetuando, isso vai se alargando. Para eu chegar a esse nível do amor fraterno, do amor para com toda a humanidade, eu tenho que começar de algum ponto. Porque aí, do contrário, é hipocrisia, né? Então, a gente vai entendendo esses processos da nossa caminhada, os nossos processos de evolução. E aí, nesse contexto, a gente pode pegar aí três figuras, né, que veio aqui à mente, assim. A gente estava falando agora há pouco sobre Pedro, né, Márcia? E aí eu fiquei pensando aqui, né, como é, quando a gente pega aí Pedro, Paulo e Dona Ivone do Amaral Pereira, para a gente pegar três personalidades, né, do Evangelho e da atualidade.
nessa caminhada de mediunidade, tarefa com Jesus. A gente vai ter Pedro, né, lá seguindo o Cristo, Pedro ainda ali, né, muito atordoado para entender ali a mensagem do Cristo. Naquele primeiro momento, assim, aquele Pedro que quer defender o Cristo com unhas e dentes, que ele quer usar a força, que ele quer usar a espada, né? E aí depois a gente tem um segundo momento, que é quando Pedro de fato entende a mensagem do Cristo. Quando ele cai em si, né? Que é o Pedro pós-crucificação, o Pedro pós a negação do Cristo. A gente vai ter ali um divisor de água na vida de Pedro, porque a gente vai ter um Pedro entendendo de fato a máxima de Jesus. Então, quando Jesus diz assim, Pedro, edifica a minha igreja, né, sobre a rocha, tu és pedra, né? Edifica a minha igreja sobre a rocha, igreja entre aspas, né? Não, falando no cotidiano. Mas leva a mensagem do Cristo baseada nas raízes que você adquiriu, a gente vai ter um outro Pedro. A gente vai ter um Pedro de mais humildade. A gente vai ter um Pedro que consegue entender um amor mais universal. E aí a gente tem aí, né, esse processo de redenção de Pedro. Se a gente pega a história de Pedro, a gente vai ver que dentre os apóstolos, né, Pedro é o último que consegue realizar as ditas curas. Ou seja, para nós espíritas, né, é o último em que a mediunidade ali vai se estabelecer. Né? E há dados momentos, há dadas passagens ali no Evangelho que a gente vai ver Pedro ali muito. Porém, né, quando a gente chega ali ao final do Evangelho, a gente vê lá, né, Atos dos Apóstolos, né, Paulo dizendo assim que até a sombra de Pedro curava, né? As pessoas se colocavam à margem, né, porque ali eu tenho um outro Pedro, eu tenho um Pedro sereno, um Pedro que entendia já a mensagem do Cristo no seu sentido mais profundo. Mas só que é importante a gente lembrar que essa trajetória de Pedro, ela não se dá do dia para a noite. Porque às vezes a gente quer que ocorra um milagre, né? Em nós, assim, amanhã eu vou acordar uma outra pessoa renovada. E não é. É na caminhada, né? Então, o exemplo de Pedro é esse, foi a caminhada dele para ele entender aquilo. Assim, ele aceitou o Cristo no primeiro momento, mas sem entender em profundidade o que é que ele estava ali pregando, né? Ainda um Cristo muito imaginando uma revolução na sociedade, né? E depois ele entende, meu reino não é deste mundo. Depois ele entende, né? O Pai é Pai de todos nós, né? É o Pai nosso que estás nos céus, né? Então, isso requer nos mostrar que ninguém pula etapas na evolução, né? Então, se Pedro que estava ali com o Cristo, né? E é tão humano como a gente, né? Pegando aí a máxima da nossa amiga Denise, né? Humano, demasiadamente humano, a gente vai verificar que é possível e que é em conformidade com o nosso processo de evolução. Então, quando a gente pega Paulo, né? A gente vai ver também algo similar. Quando a gente pega o Evangelho, a história de Paulo, né? Pegando lá Paulo e Estevão, outras fontes que alguém tem ali, do Atos dos Apóstolos, né? Que vai trazer ali a figura de Paulo, né? A gente vai verificar que Paulo, no primeiro momento, ele está ali defendendo as leis de Moisés, né? Ele está ali, né, imbuído da verdade que para ele é a lei de Moisés. Veja bem, no primeiro momento,
Paulo não consegue reconhecer a mensagem do Cristo e entender, né, que não havia contradição. No primeiro momento, né, Paulo acha ali que aquela ideia, né, desse Messias, desse Nazareno que se falava, ia contra ao que Moisés tinha apresentado, né? E aí depois, né, de duras penas, né? Depois que ele tem aquele encontro com Jesus às portas de Damasco, mas até chegar lá, né? Ele teve que se desafiar muito no processo para reconhecer a sua pequenez e o seu equívoco, né? Que era ele que estava equivocado. Ele entende que não havia contradição na mensagem. Ele entende que, na realidade, o que Jesus vinha trazer complementava o que Moisés tinha dito, né? Então, a primeira revelação, ela não era anulada pela segunda com o Cristo, né? Então, ele vai ali perceber essas nuances, né? E Paulo vai ser aquele que mais vai auxiliar ali os judeus a entender a mensagem do Cristo a partir de todo o conhecimento que ele tinha como doutor da lei, que ele o era, né? Mas aí ele tem que fazer também todo o seu caminho de reparação, né? Então a gente vai verificando que nesse contexto a mediunidade ela foi se apresentando, né? Em várias nuances, né? Ao ponto que a gente vai ter também lá no ato dos apóstolos, né? Que Deus exercia milagres, né? Sobre através do instrumento de Paulo, né? E ele é aquele que vai disseminar o evangelho do Cristo, mas ele vai se resguardar para que ele não apareça mais do que a mensagem do Cristo, né? Então, ao ponto que ele não quer que escreva sobre ele, né? Ele quer que escreva sobre a mensagem do Cristo, né? E o que a gente tem publicado são as cartas de Paulo, que eram de orientações, né? Às igrejas, às comunidades que eram fundadas e aos colegas que organizavam, que gerenciavam esse processo, né? E aí a gente vai para algo mais próximo da gente, né? Nossa querida Ivone do Amaral Pereira, né? Então vejam só, né? Que para mim, assim, um exemplo de médium que não tem comparação. Não só pelo seu potencial mediúnico, mas pela sua trajetória de vida, pela sua trajetória reencarnatória, né? Vejamos, né? Ivone, ela tem vários chamados ao longo da sua existência, mas ela entra nas ilusões mundanas, ela tal qual a gente, né? Muitas vezes se perde no caminho, se atrasa a sua marcha, né? Por mais de uma vez, né? Retarda o seu processo de evolução, evade-se da vida, né? Sai abruptamente da existência pelo suicídio. E na encarnação como Ivone do Amaral Pereira, ela finaliza ali como uma completista, né? Porque desta vez ela não evade-se da vida. Então, e ela vai fazer isso, né? Utilizando ali como ferramenta também esse processo mediúnico. Então, a gente vai ter aí a mediunidade em Pedro como sendo o seu processo de ascensão, né? Pedro ascende para o Cristo, a gente vê isso no final da sua existência, e vê ali, né, os vários episódios ali mediúnicos. Em Paulo, a mediunidade vai ser a oportunidade de redenção, né? Porque ele vai reparar muita coisa daquilo que ele fez, né? Ao ponto de que ele era um doutor da lei, um exímio orador, e aí, no primeiro momento, quando ele encontra com Cristo, ele não consegue ser. As primeiras palestras de Paulo, ele travava, né? Até de fato ele, né?
absorver aquilo, aquela verdade, né? Aquela mensagem. Então, a mediunidade vai aí como o seu processo de redenção. E para a Dona Ivone do Amaral Pereira, essa mediunidade ela vai ser o caminho de reparação, né? Porque é através da mediunidade que ela vai reparar muitos equívocos, né, que ela vinha cometendo ao longo das suas várias existências. Com isso, né, a gente está querendo dizer que a mediunidade ela não é um privilégio. Na realidade, ela é uma responsabilidade para cada um de nós, né? Ela vem se apresentando ao longo da história, a gente às vezes vem verificando os fenômenos, namorando esses fenômenos, né? Quando a gente lê ali as passagens do Evangelho, a gente acha tão bonito, Jesus, né? Expulsa os demônios, a gente acha, né, aquele negócio tão maravilhoso, a gente está ali namorando o negócio, mas não necessariamente a gente acolheu esse processo, né? Daí a gente vai ter nas nossas casas espíritas aqueles que, assim, quando vem uma manifestação mediúnica ou sonham, têm a possibilidade, por mais ilusória que seja, de estar vendo um espírito, dizem, eu não quero isso, né? Ou chegam lá nos nossos atendimentos fraternos, assim, tire isso de mim, eu não tinha isso até então, começou a aparecer tal coisa, né? A gente tem essas, essas pérolas ainda, né? No nosso processo ainda de infantilidade, de criancice, de falta de maturidade ainda sobre esse tema. Por outro lado, a gente vai ter os outros, né? A gente vai ter aqueles, assim, mais, né? Fervorosos. Assim, ai, meu Deus, como eu queria ter aquela mediunidade de Chico Xavier. Ai, como eu queria falar com os espíritos. Diga, ai, você conviver com Emmanuel, né? Ai, Divaldo Franco, conviver com Joana de Ângeles, né? Também aí, num processo ainda de imaturidade. Porque muitas vezes não para entender o nível de disciplina que eu preciso ter. Porque, ora, se o processo é de afinidade, a lei é de afinidade, né? E aí a gente vai para o dito popular, me diz com quem andas que eu te direi quem és, né? Então, a gente vê com quem a gente está vibrando e a gente vê com quem a gente está se acompanhando. Então, a gente entende que para que a gente, né, tenha esses espíritos, né, considerados já de uma certa envergadura, de uma certa maturidade, consciência espiritual, isso requer muita disciplina da gente, né? Isso requer muita renúncia, e às vezes a gente ainda não tem. Então, cada um tem o benfeitor espiritual que merece, e no nível de evolução que cada um está. Qual é o esforço que eu estou fazendo para me melhorar, para que assim eu possa, né, vibrar e ascender, sintonizar com esses espíritos, né? Então, isso exige muito da nossa renúncia, do nosso querer, das nossas decisões, né? De como nós vamos caminhar para esse processo, né, de trabalhar esse contexto da mediunidade. E aí a gente lembra que quando a gente fala desse contexto da mediunidade, trabalhar essa mediunidade, a gente não está falando apenas daqueles médios ostensivos, não, né? Então, os espíritos vão nos dizer, todos vós sois médios, né? Em maior ou menor grau, ostensivos ou não, mas ninguém está desamparado. Jesus está no leme, a lei é de vibração. É preciso que a gente reconheça, né, essa vibração. Então, às vezes eu posso, no meu processo reencarnatório, não estar lá estabelecido uma mediunidade ostensiva, porque nesta encarnação, né, isso não iria cooperar para os processos que eu tenho nesta reencarnação. Mas nem assim eu estou à deriva. Porque
a mediunidade ela se apresenta como um processo de sintonia. Então, os espíritos estão falando com a gente pelas mensagens que a gente lê, pelos nossos estudos no Evangelho no Lar, pelas nossas intuições, né? Então, a gente não está ali desamparado. Se no meu processo reencarnatório, né, está lá configurado uma mediunidade ostensiva, né? Então, isso precisa dizer que no meu aparelho físico, no meu mecanismo, no meu corpo físico, e aí quem lê lá André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, vai trazer isso bem claramente, né? Essa organização, como é que isso é organizado para que seja potencializado e seja direcionado àquela faculdade que vai aflorar em um dado momento que aciona determinado sentido para que essa mediunidade ela se expresse. Emmanuel vai dizer também, quando você lê lá o Consolador, se eu não estiver equivocada, é questão 383 ou é 380, e cinco, mas fica a dica, né? Lá em Um Consolador. Emmanuel vai nos dizer que essa afloração da mediunidade, né, ela nos permite, para nós, espíritos mais endividados, oportunidade de reparação. Então, a gente vai entender, ora, né, o médio ostensivo, ele está mais enrolado, ele está mais endividado, né? Precisando dessa reparação. E essa é a forma, né, da misericórdia divina atuar sobre a gente, nos dando uma oportunidade, né, de, em uma existência, viver duas em uma, vamos dizer assim. Porque quem é médio 24 horas, não é médio só na reunião mediúnica, não é médio só no dia do trabalho mediúnico, não é médio só na hora do estudo. Então, se eu sou médio 24 horas, isso requer de mim um esforço 24 horas também para me melhorar. E aí, volta para o que Jesus nos dizia: orai e vigiai constantemente, né? Orai, né, para estar em sintonia com os bons espíritos. E aí Kardec nos diz lá no Livro dos Espíritos, né? Os bons médios são aqueles que são acompanhados de bons espíritos. Para eu ser acompanhado de bons espíritos, eu preciso estar na sintonia deles, eu preciso estar na vibração dele. Então, eu é que preciso me elevar, né, para alcançar esse nível de vibração. Se eu não consigo fazer isso, eu não tenho essa percepção. E aí a gente lembra lá, quem leu Libertação, né, de André Luiz, Gregório, né? A mãe está lá 400 anos orando por ele. 400 anos. E ele não consegue perceber, né, a presença da mãe, porque é a sintonia, né? Até que um dia ele é tocado. Em momento algum ela tinha desistido dele. Ela estava lá velando por ele, né? Há 400 anos, né? Vamos entender que nesses 400 anos ele teve algumas encarnações, né? Ele só estava fixado naquele período, mas ela estava lá, né? Orando por ele. Ele era que não conseguia alcançar esse nível de sintonia, né? A gente vê o próprio André Luiz, né? No início, quando quem lê o Nosso Lar, né? A gente vai ver, ele passa em torno, acho que 4 ou 8 anos que ele passa lá no umbral, e ele não consegue perceber os benfeitores espirituais, até que em um dado momento, né? Ele cai em si, e aí o socorro chega, porque o socorro sempre esteve ali, aguardando que ele percebesse, né, esse contexto. Então, a gente vai ver a mesma coisa, né? Os bons espíritos, eles são pacientes. Os bons espíritos aguardam por nós.
estão esperando que a gente se mexa, assim, né? Outro dia eu estava lendo uma mensagem de Joana, o livro Entrega-te a Deus, né? Aí Joana tem lá um livro que é Carta aos Novos Cristãos, a mensagem, né, do livro Entrega-te a Deus. Carta aos Novos. Aí, lá no meio da mensagem, né, a Joana diz assim: tome tento, né? E eu fiquei com aquele negócio assim: meu Deus, a Joana nordestina, Joana, o nordestês, assim, porque é uma coisa que a gente diz muito comum para a gente, assim, tome tento, tome juízo, né? Tome orientação na vida, assim, tome tento, acorde para Jesus, né? Então, assim, Joana dizendo tome tento, validou todo o nosso vocabulário nordestino, né? Então, assim, os bons espíritos, eles ficam esperando que a gente caia em si, que a gente tome tento, né? E aí a misericórdia divina nos alcança no sentido de que, quando, né, a misericórdia divina nos permite o contato com aqueles espíritos menos esclarecidos, né, a mensagem primeiro é para a gente que é médium. A mensagem primeiro é para nos sacudir, é para tirar da nossa zona de conforto. Porque se os bons espíritos vão ser pacientes e vão aguardar a gente cair em si, aqueles espíritos menos esclarecidos, que conhecem o nosso passado, eles vão chegar para nos chacoalhar, para apontar as nossas falhas, para fazer com que a gente caia em si. Então, é didático, é pedagógico, né? Então, a gente vai entendendo como essa mediunidade, ela auxilia na nossa vida e no nosso processo de evolução. E aí a gente vai entendendo que a gente não pode mais usar essa mediunidade de qualquer forma, que a gente já precisa usar essa mediunidade com Jesus, né? Essa mediunidade com disciplina, essa mediunidade com responsabilidade, né? E aí a gente vai percebendo essa outra nuance. A gente vai percebendo que esse contato com os espíritos, isso não é um privilégio, né? Isso é uma responsabilidade. E aí, esse grau de responsabilidade, ele vai também se intensificando conforme eu vou assumindo esse compromisso. Porque eu posso, né, assumir na espiritualidade um compromisso com a mediunidade, organizar a paragem física, a reencarnação para essa mediunidade, e estando no corpo físico, diante da matéria, estando lá tudo adormecido, eu chegar e dizer assim, eu não quero, eu não quero exercer isso, né? Eu não quero o compromisso com o serviço mediúnico, porque a gente tem livre-arbítrio, né? Então, se a gente tem livre-arbítrio, a gente não é obrigado. E aí, como é que faz, Suênia? Se a gente chega aqui e a gente renuncia, né? Vamos lá, os mensageiros. Hoje a gente, André Luiz, está vindo aqui com tudo, né? Mensageiros, né? Preparou tudo, fez toda aquela preparação no mundo espiritual, chegou aqui na Terra, não quero nada disso. Mas vejam só, a gente vai ter, né, caminhos de escolha, porque nós não somos, apesar da lei de ser de sintonia, nós não somos marionetes na mão da espiritualidade. Nós somos responsáveis. Joana do Anjo já nos diz lá em Vida Feliz, nós não somos não somos observadores distantes do processo, nós somos observadores implicados, né? Nós estamos no processo. Então, eu posso não querer exercer um compromisso com um serviço mediúnico. Isso não quer dizer que eu não vou ter essa mediunidade. Então, eu tenho a tarefa de educar essa mediunidade. E como é que eu vou entender esse processo, esse fenômeno e transformar isso em uma tarefa no bem? Porque para eu exercer a mediunidade, eu não preciso só estar
em uma reunião mediúnica. Até porque a gente não é médio 24 horas. Então, no nosso trabalho, no nosso ambiente de estudo, na nossa família, né? A gente não desliga, não tem um desliga o botãozinho, não, da mediunidade. Então, qual é a tarefa que eu estou fazendo no bem? Né? Como é que eu estou convertendo esse serviço para que eu me torne, né, uma pessoa de bem, né? E aí a gente volta para a máxima lá do Evangelho segundo Mateus. Sedes perfeito como perfeito era o nosso Pai, né? Jesus nos diz. Então, o que é que eu estou fazendo nesse caminho? O que é que eu vou fazendo nessa minha trajetória? Ah, não, eu quero, eu assumi um compromisso, eu cheguei aqui, me deparei com essa mediunidade e eu também, né, entendo que eu tenho uma responsabilidade e eu quero assumir o serviço mediúnico. Então, isso nos coloca em uma outra categoria. Nos coloca na categoria de servos do Cristo. Eu estou optando voluntariamente pelas renúncias que esse serviço mediúnico requer. Então, quando eu opto por assumir um compromisso mediúnico na casa espírita e um serviço mediúnico com Jesus, eu tenho ali o evangelho como bússola. Se eu tenho o evangelho como bússola, implica dizer que eu preciso começar a me esforçar para seguir as regras. E aí Kardec nos diz: reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço em vencer as suas más inclinações. Não está dizendo que a gente é perfeito, ao contrário, que a gente tem má inclinação. E você já sabe, né? A gente tem má inclinação. Agora, qual é o esforço que a gente está fazendo para vencer isso? Então, quando eu decido que eu vou assumir esse compromisso na tarefa mediúnica, então eu tenho que ver assim, qual é o grupo que eu vou estar frequentando, qual é o esforço que eu estou fazendo na minha reforma íntima, qual é o meu compromisso com esse grupo, qual é a minha assiduidade com o trabalho, porque não pode ser, eu vou hoje, daqui a um mês é que eu vou novamente. Eu optei por renunciar a algumas coisas para assumir essa tarefa, né? Então, se eu optei, não cabe aos outros nos cobrarem, cabe a nós mesmos, porque a nossa consciência vai ser o nosso guia. E a gente vai entender que esse é um serviço de grande responsabilidade. E aí, pegando esse essa máxima, né? Mateus vai trazer, aliás, Kardec vai trazer a explicação dessa máxima de Mateus lá no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do item O Homem de Bem, né? Então, ele vai dizer aí: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, ora, se eu estou, né, entendendo a doutrina dos espíritos, entendendo a mediunidade com Jesus, né, como é que eu estou exercendo a lei de justiça, de amor e de caridade? É um processo de autoavaliação. Sou eu que vou me avaliar. Sou eu que vou entender nesse processo. Olha, aquele espírito, né, que está aqui, né, trazendo tal questão, onde é que está, né, a lição que isso me toca? Porque o relato dele não é só a dor dele, não. É educativo para mim enquanto médium, né? É consolador para aquele ente querido. E qual é a minha responsabilidade disso, né? Então, veja só, a lei de justiça, amor e caridade. Aí a gente volta lá para Chico. Chico, quando naquelas sessões das cartas às mães, né? As mensagens dos filhos, né? Chico sempre começava assim: mãezinha querida,
né? Era sempre um adjetivo carinhoso, né? Então, assim, será que aqueles espíritos já estavam nesse nível, assim, só por ter desencarnado, eles já estavam nesse nível? Certamente que não. Mas a caridade de Chico fazia com que ele filtrasse a mensagem de forma que ela fosse consoladora para aquela mãe. Porque outras informações não não vinham ali. Tanto é que eram pequenos bilhetezinhos ali para as mães, né? Não eram mensagens longas, extensas. Era ali esse sentido de consolação. Então, isso era uma característica do médium, né? De filtrar e da responsabilidade dele de como é que ele vai passar aquela mensagem. Será que aquela mensagem ela vai confortar ou ela vai atormentar mais aquele outro que a recebe? Então, o médium é responsável pelo que ele coloca. Ah, não, mas foi o espírito que disse. Sim, o espírito disse, mas passou pelo filtro do médium. Então, o que é que o médium carrega? Quais são as tintas que saem nesse processo? Ora, nós somos seres imperfeitos, então passa pelo nosso crivo, pelo nosso comportamento, pelos nossos hábitos, pelo que a gente entende de justiça, de amor e de caridade. Então, se eu não começo a fazer a minha reforma íntima, eu vou achar que mediunidade, o que os espíritos disserem, eu estou dizendo, eu não tenho responsabilidade, não é minha, foi lá. E não é assim, né? Nós somos seres implicados nesse processo. Isso não quer dizer que a gente vá distorcer a mensagem do espírito, mas é como a gente vai colocar aquele processo. E aí a gente reconhece, né, a veracidade da mensagem espírita pela universalidade do seu pensamento. Então, quando eu busco a universalidade do meu pensamento, do pensamento espírita, eu vou ver a mesma mensagem, que é o que Kardec faz no Livro dos Espíritos, né? Ele faz a questão, manda para vários médios, né? Em vários lugares do mundo, e ele recebe as respostas onde cada médio vai ter aí o seu texto. Mas, em essência, né? Eu não tenho contrariedade na mensagem. Então, isso comprova que há uma universalidade do pensamento, isso comprova que há uma veracidade nesse processo, né? E aí ele vai, né? Em termos de ser um homem de bem. O homem de bem, ele tem fé em Deus e em sua bondade. Então, enquanto médium, exercendo a minha mediunidade com Jesus, até onde vai a minha fé? Porque a fé é um processo de construção. A fé requer exercício. Não é só dizer tenha fé e a gente vai ter fé. Como é que eu me comporto nos momentos de dificuldade? Quando as adversidades, elas me alcançam, como é, né? O meu desespero. Será que de fato eu tenho confiança? Não, é uma espiritualidade, tá tudo certo. Ou será que eu ainda estou balançando? Será que eu ainda fico descabelada, como diz os meus adolescentes, né? Então, é um exercício. Não quer dizer que no primeiro momento eu vou estar lá. Eu fico imaginando assim, Chico, quando aquela madrinha manda assim, você tem que lamber aquela ferida, né? E aí, Chico, meu Deus, uma criança, né? E a mãe, ele ora, né? Para a mãe, e a mãe diz assim: se submeta. Minha gente, certamente esse espírito já vem trabalhando essa disciplina de várias outras encarnações. Não é só porque a mãe dele disse submeta, não. É porque já tinha uma fé ali, na certeza de que o que ela estava dizendo viria uma providência maior. Porque se não tivesse, não faria, né?
E aí, depois, ele, na sua grandeza, reconhece que aquela madrasta estava ali perturbada, né? Ainda, né? Precisava de muito mais amparo e muito mais apoio, né? E a misericórdia divina chega porque o pai se consorcia e aliás, eu falei a madrasta, mas me desculpe, me perdoe, não era a madrasta, era a madrinha, né? Aquela madrinha, né? O pai se consorcia novamente e a madrasta exige que o pai recolha todos os filhos para que ela possa cuidar, né? Então, ela vem ali como o grande anjo divino para acolher aquela família, né? E tirar Chico, né? Daquele período que estava vivendo ali com a madrinha, que, né, era aí bem equivocada. Então, como anda a nossa fé em Deus, né? E aí, né, Kardec segue. E aí, só pegando aqui, eu fui me certificar aqui no Evangelho, que esse item, um homem de bem, é a interpretação lá do próprio Kardec. Então, ele vai dizer, né, ter fé no futuro. Olha como o negócio vai tendo uma gradação, né? Porque o verdadeiro homem de bem cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, tem fé em Deus, tem fé no futuro, tá? Veja que uma coisa está ligada à outra. Ora, né? Se eu tenho fé no futuro e eu entendo que esse presente ele é temporal, que há algo mais, que isso não termina aqui, que não se extingue aqui, então, eu tenho aí também, né, uma renovação dessa fé, né, uma certeza nesse processo, né? E aí ele vai dizer, né, é, ter fé em Deus, ter fé no futuro, encontrar satisfação nos benefícios que espalha e no serviço que presta, né? Então, estando nós, né, nessa tarefa de exercermos a mediunidade, seja de forma ostensiva ou de forma intuitiva no trabalho, no bem, né? O quão satisfeito a gente está em espalhar a mensagem do Cristo. Como a gente tem colocado a mensagem do Cristo no nosso dia a dia. Porque a gente vai entendendo que essa mensagem do Cristo, ela vai se apresentar no nosso comportamento. Não é você chegar e ler a sentença de Mateus, capítulo tal, versículo tal, não. É como é que eu estou colocando no meu dia a dia. Então, como é que eu lido com aquele colega de trabalho que é problemático? Será que eu quero simplesmente afastar ele de perto de mim? Ou será que eu já reconheço que ele vai ser ali o instrumento para o meu aperfeiçoamento? Para eu trabalhar a minha resignação, para eu trabalhar a minha tolerância, para eu trabalhar a minha humildade. E aí também eu vou entender que isso não vai se dar do dia para a noite, não. Que eu vou olhar para todo mundo e entender assim, ai, todo mundo é um filho de Deus, todo mundo tem uma potencialidade, porque eu tenho que primeiro trabalhar em mim, né? Para poder conseguir vibrar ali com o outro, né? Então, daí que o trabalho é no indivíduo. Travou para vocês? Para mim travou, Marcos. Foi ela que travou. Travou. Eu Ela acho que ela caiu, ó. caiu. Ah, Ela tá aqui caiu. embaixo, ó. Tá aqui embaixo ela. Tô vendo ela aqui, ó. Chegou. Ela tá na sala. Ela tá na sala. É. Suene, seu microfone está fechado.
Tô abrindo aqui. Aqui deu uma caída, aqui é quando voltou com tudo fechado, né? Mas aí a gente, retomando aí o pensamento, né? A gente vai ver lá o Evangelho segundo o Espiritismo nos trazendo essa reflexão, né? A partir dessa mensagem de sermos perfeitos, como é que a gente está trabalhando essa mediunidade aí com Jesus, né? E aí não foge daquilo que Jesus pregava o tempo todo. E quando a gente pega o livro Espírito e Vida, né, da nossa benfeitora Joana de Ângeles, né, para quem tem aí a obra, Joana vai trazer na mensagem 32, intitulada Considerando a parábola do bom samaritano, né? Então, ela vai trazer lá a parábola do bom samaritano, a gente vai sintetizar aqui por conta do nosso tempo, porque senão a gente passa a noite conversando, que vocês já entenderam que eu gosto de conversar, que eu sou faladeira mesmo, né? Então, sintetizando, né? Ela vai trazer aqui, né? Um assalto por malfeitores, um pobre homem foi deixado à margem da estrada que descia de Jerusalém a Jericó. Casualmente passou pela mesma via um doutor, depois um levita, que, embora os visse, seguiram indiferente. Um samaritano, porém, por ali passando e o vendo, tomou-se de piedade e o assistiu carinhosamente, conduzindo-o na sua alimária até uma hospedaria, onde o deixou cercado de cuidados, dispondo-se a resgatar quaisquer compromissos excessivos quando por ali passasse no retorno. E ante o assombro do intelector, o mestre indagou qual seria o próximo do intelector, né? Então, seria o que usou de misericórdia, né? E Jesus diz: vai e faz da mesma maneira. E aí, Joana vai trazer essa passagem, né? Para trabalhar de forma metafórica a nossa reunião mediúnica, né? Então, ela vai dizer que a nossa reunião mediúnica, ela pode ser comparada aí à hospedagem acolhedora e gentil, né? É aquela que nos recebe, né? A gente que está ali caído, atormentado, né? Num processo assim, precisando do trabalho, porque somos nós que precisamos do trabalho, não é o trabalho que precisa da gente, né? Então, a reunião mediúnica seria essa hospedagem, né? O homem caído na orla, no caminho, né? Seria o espírito tombado a partir dos próprios enganos, né? Então, somos nós, com nossos próprios enganos, que precisamos do socorro. O médio doutrinador assemelha-se ao encarregado da estalagem, porque é aquele dialogador, né? É aquele que vai fazer a acolhida daquele que chega, né? O médio obediente ao mandato dos serviços do socorro, tenhamos-lo como bom samaritano, né? Então, é aquele que vai ajudar sem olhar a quem, né? Não vai, independente da mensagem que venha, do espírito que venha, do sofrimento, ele permite ali a passagem, a comunicação da melhor forma que virá. A via entre Jerusalém e Jericó convencionamos como a estrada dos deveres fraternos que nós passamos, né? Então, a nossa caminhada, né? A nossa estrada. Aí ela ainda vai considerar, né, que o guento, o bálsamo, né, colocado nas feridas serão as orações, né, dos círculos devotados. Então, a gente tem aí os médios de sustentação
né, que na mediúnica tem essa tarefa de fazer isso, de gerar vibração para elevar, para servir ali como unguento ali para aqueles corações é, doloridos, né? As moedas pagas ao hospedeiro simbolizam as renúncias e dificuldades, as lutas e os testemunhos solicitados aos membros de uma reunião, porque as renúncias, elas nos alcançam quando nós estamos aí numa atividade mediúnica. O doutor da lei, zombeteiro e frio, representamos como os companheiros, conhecedores da vida imortal, notificados das surpresas do além-túmulo, mas indiferentes às tarefas sacrificiais do auxílio fraterno, né? Então, veja como ela consegue, né, nessa parábola do bom samaritano, encaixar todos esses elementos como um desses elementos que a gente vai ter nos nossos grupos de reunião mediúnica, quando a gente opta pelo serviço na atividade mediúnica. E a gente vai entendendo nesse processo que Jesus já nos falava, né, por parábolas do que a gente vê hoje. A doutrina dos espíritos, ela vem, né, alavancar esse véu, né? Ela vem nos trazer uma maior clareza para esse processo, né? E essa comunicabilidade com os espíritos, né, nos permite uma trajetória de conhecimento e uma trajetória de aprofundamento, né, nas leis divinas, né, na nossa caminhada, nesse processo de evolução. Mas, para isso, é necessário que a gente tome primeiro para nós, né, a nossa responsabilidade e a gente possa seguir adiante com as nossas intuições, as nossas colocações no sentido de caminhar para esse processo, assim, essa mediunidade mais esclarecida, essa mediunidade com mais humildade, essa mediunidade com mais responsabilidade. Para que a gente possa ir nos caminhando aqui para um momento aí de perguntas e respostas, né? Eu separei aqui do livro Mediunidade, Tarefa com Jesus. Eita, acho que ficou bem pesadinho, né? Que é atribuído à nossa Ivone do Amaral Pereira, um poemazinho que tem aqui no final, né? Um poema que já fecha aqui o livro, e que diz o seguinte: mediunidade, trabalho no bem, serviço que a todos convém, sem enganar a ninguém, falar de verdade o que se passa no além. Médium é instrumento pela palavra, pelo pensamento. É o agente transmissor do irmão feliz ou sofredor. É preciso ter responsabilidade, estudar com muita dedicação e trabalhar com dignidade para ajudar sem afetação. Não existe remuneração para o servidor em doação. Seu salário é a tranquilidade, na consciência, a serenidade. Receber honrarias pelas tarefas é se comprometer com muitas eras, é perder a ocasião de transformar o coração. Médio bom não é interesseiro, seu sentimento é apurado, quer viver em todo lado, como operoso tarefeiro. É preciso estudar para não mistificar, com Jesus, Mestre e Senhor, trabalhar sobre luz e seu amor. É preciso transformar o homem velho, reformar. A era da regeneração é o homem novo em evolução. A mediunidade
veio para ficar, e todo mundo poderá falar com o irmão desencarnado em tempo futuro renovado. E assinado aqui pelo irmão Zezinho, né? Então, que possamos refletir um pouco mais sobre essa importância, né, da tarefa na mediunidade com Jesus, e nós abrimos aí, temos um tempinho, né, Márcia, para as colocações, para os questionamentos que vocês possam ter, para que a gente possa aí dialogar um pouco sobre o tema, para que eu não fique só, né, nas minhas interpretações, né? Até porque somos espíritas, o espiritismo é uma doutrina de fé raciocinada, então a gente precisa dialogar, discutir, né? E nunca aceitar nada como uma verdade absoluta. Luane, obrigada pela mensagem que você trouxe, né? Eu queria deixar aberto aí, gente, para quem quiser, mas começando a fazer um comentário, me chamou bastante a atenção, né? A ênfase que você deu a Pedro, Paulo e Ivone, né? Os três ali, o instrumento que a mediunidade foi para cada um deles, né? Para Pedro de ascensão, para Paulo de redenção e para Ivone de reparação, né? E isso Isso. daí é muito bom, porque assim, nos faz lembrar para cada um e para cada um de nós, a gente trazer isso para nós, para que a mediunidade está, né? E eu vim nessa reencarnação com uma mediunidade, para que ela está servindo nesse meu processo de evolução. Foi muito bom, obrigada. Nada. E a gente pegando aí a Ivone, né, aproveitando essa deixazinha, né, a gente vai ver quando quem leu Recordações de Mediunidade, Devassando o Invisível, que são momentos que ela conta, né, da vivência dela mediúnica, e ela conta da intensidade da convivência dela com os espíritos inferiores, com os espíritos equivocados, Uhum. e como ela transformou isso, né, em verdadeiros amigos. Porque em verdadeiros momentos de dificuldade, né, esses espíritos que no primeiro momento se apresentavam como espíritos equivocados, eles se apresentam ali em socorro dela, né? Então ela vai dizer assim das várias amizades espirituais que ela adquiriu, né? Então, às vezes a gente fica numa ilusão que a gente quer, assim, Joana de Anjos, Doutor Bezerra, não sei o que, aqueles que a gente já conhece mais e Conhece. não entende, né, que esses espíritos que estão no nosso dia a dia, os espíritos familiares, que são aqueles que vibram mais perto da nossa sintonia, eles são usados como os instrumentos que Deus tem para nos socorrer, né? Então, Sim, assim, eu é lembro de verdade. uma Muito. história de Divaldo, assim, muito vagamente, que veio aqui a Pazan, não sei, ele estava lá num momento, assim, de conflito, né? E ele vai reclamar com Joana, né? Ah, mas, Joana, olha, todo dia de atendimento, o povo chega, assim, porque, assim, o povo vai, pede as mais... é, são as várias lamentações, né? Desde da falta do dinheiro para pagar a luz até uma dor extrema, né? Divaldo acompanhava e ele falava assim, Vou botar corda. não tô assim, esse negócio não se repete, não sei o quê, não sei o quê. Por que tudo isso? Aí, em dado momento, né? A Joana diz para ele assim, né? Divaldo, é o seguinte, né? Jesus tem um livrinho lá, e aí ele vai vendo as dificuldades de cada um, né? E é assim, com quem é que eu posso contar lá em Salvador? Tem ali aquele, Divaldo Franco, então mande ali, É. né? Para ele, para ver o que é que ele pode, o que é que ele pode fazer no processo. Então você dê graças a Deus que seu nome já está no livrinho de Jesus, você já é lembrado e chamado para o trabalho, né? Então, Verdade. veja, É. né? O Muito processo, bom. assim, eu acho que ele conta isso de uma forma bem caricata, bem alegre, né, mas nos faz entender, assim, a responsabilidade desse processo, assim, o que é ser servidor do Cristo, porque não vai ser construir.
grandes obras, não vai ser deixar um legado que entre para a história, mas é o seu legado no dia a dia. Qual é o coração que você toca, Isso aí, né? é Qual é isso a aí. lágrima que você enxuga? Qual é a dor que você acolhe? Né? Então a gente vai entender assim, a gente é servo do Cristo quando a gente passa a entender isso. Não é o volume, não é o holofote que tem sobre. Ao contrário, o serviço é de humildade, né? Tem coisas assim que você precisa fazer sem nem que ninguém saiba ali no anonimato. E às vezes o que Dona Ivone podia fazer era uma prece, né? Ela fazia uma prece, ela pegava o jornal e ia orar pelos obituários que tinha, né? E aí, às vezes, quantas vezes a gente para fazer uma prece por aqueles que a gente nem conhece? Porque às vezes os que conhece, que pede prece, às Mas vezes a já gente é esquece. difícil. Então, imagine aqueles que a Uhum. gente nem conhece, né? E Nem conheço. ela se Uhum. dedicava a isso, assim, como não É. era um sacrifício para ela, não é uma coisa que alguém pediu, não era um compromisso, assim, né? Em termos de Hum, imposição, era uma coisa que ela se Era colocava, natural dela, né? né? É, É, verdade. é da sua doação. Natural. E aí a gente Tá? fica pensando assim, o que é que eu estou me doando, né? Como é que Sim, eu é verdade. posso fazer? Porque são em tão Isso. poucos gestos, em tão poucos sentimentos, Sim, né? E às vezes a tem gente razão. esquece na Esquece, é correria do dia a dia, verdade. né? E, gente, quem mais aí? Fiquem à vontade, temos ainda tempinho. Suênia, Podem fazer as perguntas. Pode falar, querida. olha só, eu teve um momento que você falou muito rapidamente, eu não sei se eu entendi do contexto, em relação a essa questão da mediunidade, você falou o quê? Que a gente não era um fantoche, não é isso? Não foi isso que foi. Isso, Você usou o termo fantoche, que nós não somos fantoches dos espíritos, né? exato. E assim, eu até pensei assim, será que eu não entendi direito? Porque quando eu fiz há pouco tempo, organizei um estudo, né, para fazer uma palestra na Casa Espírita sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E lá na pergunta 459 diz exatamente isso, né? E a pergunta é: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E foi respondido que muito mais do que a gente imagina, né? De ordinário são eles que nos conduzem. Isso, inclusive no livro do Richard Simonetti, naquele que tem quem tem medo da obsessão, que eu até usei também Uhum. para ajudar nesse trabalho, diz que eles, né, que esses espíritos, tem uma parte lá do livro que ele cita que os espíritos, muito mais do que a gente, do que presenciar as nossas ações, não raramente nos transformam em instrumentos dos seus desejos, nos manipulando como se fôssemos marionetes. Então, é um outro sentido, é um outro contexto isso, né, em Não, relação à é um sentido, mediunidade. é um sentido que a gente precisa aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento, assim. Nós estamos cercados por espíritos, né? É, estamos permeando em várias dimensões, então, assim, a gente está aqui nessa dimensão material, a gente vai ter os outros encarnados que estão também nessa dimensão, mas nesse mesmo espaço eu tenho outras dimensões, né? E aí a própria ciência já mostra, né? Primeira, segunda, terceira dimensão e outras dimensões, e eu tenho espíritos também circulando nesse processo. Mas vejam só, a mediunidade, né? Ela requer Uma um responsabilidade. instrumento. Sim, mas ela para ela ser expressa, ela requer um instrumento, né? E ela requer uma sintonia. Vamos imaginar assim, se é uma tomada, né? Eu tenho que ter a energia naquela tomada, né? E eu tenho que ter o plug para conectar o instrumento. Se eu não conecto, não vai funcionar, entendeu? É. Então, nesse sentido, o que é que faz essa conexão, né? Os espíritos, eles não podem nos obrigar a essa conexão. Então, nós não somos fantoches porque nós temos vontade própria. O que é que ocorre? Muitas vezes, nós somos inconscientes ou somos deseducados.
Então, a gente deixa isso de forma muito ampla, esse campo magnético muito aberto, e aí a gente está sintonizando com o que vem. E aí, quando a gente não tem assim muita educação mediúnica com muita maturidade, né? Vira fantoche. Acaba, porque aí deixa que eles façam o que conduz. Mas Influencia. você está deixando porque você quer, mas você não é marionete. No momento que você toma as rédeas do seu processo, né? Você entende e vai tendo uma consciência da importância Sim, dessa educação, né? E aí você vai ver, assim, eles nos influenciam muito, muito mais do que a gente imagina, para o bem ou para o pro mal, mal, né? é Mas verdade. quem é a sintonia, né? A sintonia é sua. Então, a escolha é sempre sua, né? O processo é que o uso dessa mediunidade, ela requer um desenvolvimento de autoconhecimento para você identificar o que é seu e o que é dos espíritos, porque quando eu não me conheço, é muito fácil qualquer ideia, qualquer intuição que venha, eu atribuir a mim mesma e achar que está tudo normal, né? Então, lembremos Joana. Joana vai dizer lá em Vida Feliz, assim, que é aquele livro preciosozinho, né? É um livro pequeno, 200 mensagens, mensagens curtinhas, né? Palavras curtas. Joana vai dizer assim, não é porque estamos em um estado de pandemia gripal que isso seja normal. Não é porque todo mundo está gripado que a gripe seja normal. Então, assim, não é porque está todo mundo dizendo aquilo que aquilo seja o certo, né? Então, ela vai nos chamar a nossa responsabilidade. Quando eu começo a me analisar, e aí, assim, essa mensagem do ser perfeito é muito importante quando Kardec coloca, né? Porque ele vai colocando essa gradação no coisa, porque você vai se avaliando. Quando eu vou me avaliando, então eu vou descobrindo em mim o que eu preciso melhorar. E aí eu vou começando a distinguir. Não, isso aqui não é meu. Ou isso aqui eu tinha sintonia, porque eu já me comportei assim, mas agora eu já estou esclarecida e eu posso me comportar dessa forma. Entendeu? Então, assim, não vou estar deixando que ninguém escolha e decida por mim, porque eu passo a ter consciência do processo, né? Se eu passo a ser consciência, eu deixo de ser massa de manobra, como a gente diz na É, escola, né? na Que escola, é vai com verdade. qualquer um, porque eu passo a raciocinar dentro desse processo. Então, eu vou entender assim, não, eu não sou, né, um fantoche no processo. Não há um determinismo, não é o que os espíritos querem. Eu tenho o livre-arbítrio. Então, eu É. tenho domínio sobre esse processo. Se eu não consigo ainda dominar, é porque eu ainda não eduquei essa mediunidade de forma suficiente para isso. Então, isso requer um esforço meu. Porque também, se eu não me esforço para isso, para educar essa mediunidade, eu entendo que essa educação, ela vem com disciplina, ela vem com responsabilidade, ela vem com estudo, ela vem com perseverança, né? Porque ninguém muda um hábito do dia para a noite, ninguém adquire uma virtude Dia para do dia para a noite. noite. Se eu não estou disposto a fazer isso, então estou suscetível, né? E eu estou escolhendo, né, a ser manipulado por qualquer um, né? Então, por isso Como que a é. mesma coisa, Não, é só assim, para fechando o que você está falando, no meu entendimento, realmente seria muito importante, né, se os médiuns, principalmente aqueles que são médiuns mesmo que atuam nas reuniões mediúnicas, eles pudessem ouvir isso para saber da responsabilidade do que é estudar, né, do que é ter conhecimento para que possam, né, usar dessa mediunidade com responsabilidade, corretamente, né, da maneira como precisa ser feito, né? Porque quem não estuda, às vezes tem uma mediunidade ostensiva, mas não estuda, vira, na verdade, uma marionete, né, um fantoche. E eu acho que ela caiu. E é verdade. Ela E a sumiu Solange aqui está da de mão tela. levantada, É, a coitada. Ah, a Solange tá. Suene voltou. Ah, A voltou, Suene voltou. voltou. Ah, voltou, Suene.
Voltou. Graças a Deus. Vai, parou lá. A Quem não Sol, estuda, vira. Vira fantoche. a Solange tá com a mão levantada. Tava. Tá aí? Tá por aí, Solange? Claro que eu tô. Tô Ai, aqui até o finalzinho, escutando cada palavrinha. isso aí. É, eu particularmente gosto demais de trabalhar. O meu trabalho é mais como doutrinador ou esclarecedora, conforme a casa espírita que a gente faça, faça mais referência. Eu não me sinto assim apta à palestra. Acho que eu não tenho tanto preparo ainda de estudo. Mas assim, eu amo de paixão fazer isso. Se eu pudesse, eu faria quase todos os dias. E todas as vezes que eu termino, eu tenho aquela sensação de uma alegria interna, tipo dever cumprido, entendeu? Então, assim, na verdade, não são apenas aqueles polifônicos que têm que ter essa consciência. Todo mundo tem que ter, porque são médios intuitivos, ou são psicógrafos, ou são apenas exercendo uma carreira. Vamos supor, eu sou médica. Um médico bem intuído, ele faz um diagnóstico bem feito, ele trata corretamente o caso, ele melhora um paciente, entendeu? É uma série de coisas que vão indo. E eu me lembro de ter trabalhado muitas vezes em pronto-socorro. Eu trabalhei muitos e muitos anos em pronto-socorro, tanto no Rio, nas cidades do Rio, quanto aqui em Angra, né? E aí, assim, vira mexa, eu tinha casos em que, até por carência de exames complementares e tudo mais, eu via que era um caso muito grave e eu ficava, meu Deus, eu quero ajudar, mas eu não consigo saber como. Me ajuda aqui, me dá uma luz. E vinha que nem um raio na cabeça, ou o diagnóstico, ou o tratamento, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, assim, eu nem era espírita ainda, mas eu já usava, digamos assim, esses recursos. Solução, né? Então, Sim. assim, isso para mim, foi de tanta valia e foi uma coisa que tanto me marcou na minha profissão, sempre, entendeu? Que quanto mais a gente tem boa vontade, quanto mais a gente de fato tem amor pelo aquilo que faz, seja em qualquer profissão, se você estiver bem preparado, o seu espírito vai amadurecendo e essa sintonia com esses espíritos inferiores que querem muitas vezes até auxiliar no desencarne do paciente, provocando o desencarne, entendeu? Porque já aconteceu comigo, tá? Quando o paciente começar a melhorar, o paciente está incorporado e, Nossa Senhora, o que eu já escutei de palavrão não foi brincadeira, entendeu? Nessas horas. Exatamente por quê? Porque eu desfiz aquilo que ele teve trabalho para fazer, né? Então, É. é uma coisa assim. Hum. Aí eu falar, eu não brigava com ele, eu nunca me dispus com ele. Eu só simplesmente me concentrava em quem estava ali no estado grave. Eu não, eu só pedia, Jesus, continua nos dando força e vamos em frente, entendeu? Então, essa Oi, gente, Solange, consciência só um minutinho. ah, Nós estamos nos nossos finalmente, tá? Se você pudesse dar uma eu concluída vou na sua fechar fala agora, para a Suênia poder fazer o comentário, Então, beleza? assim, isso essa consciência, a gente precisa ter, independente de profissão, independente de estar ou não trabalhando em mediúnica, porque a gente vai sempre se beneficiar
dessa consciência. Paz. Pronto. Só, só fechando rapidinho, porque já veio muitas ideias aqui, muitas histórias, mas eu sei que nós temos um tempo aí limitado. Mas esse relato de Rosângela é muito interessante para a gente entender assim, o nosso papel, onde nós estamos e a oportunidade de fazer o bem, né? Ela falando aí, eu estava lembrando aqui de Grilhões Partidos, né? Manuel Flamengo e Miranda, onde a gente vai ter ali o processo de obsessão ali de Esther, ele começa a ser ali desvendado, né? Ele começa a ser a partir do socorro, a partir da enfermeira Rosângela, né? Que identifica, né, ela lá no hospital como não sendo uma doente mental, e sim como um processo obsessivo, o que leva a toda a modificação da família, até conhecer a própria doutrina espírita que eles não conheciam. Então, é a partir do trabalho dela, enquanto médium, enquanto entendendo o papel social do processo na melhoria do auxílio do próximo. Isso também cai as nossas responsabilidades. E aí, assim, enquanto professora, enquanto médio também, assim, vocês não queiram saber, assim, o quanto os espíritos nos utilizam como instrumento no dia a dia, na sala de aula, na convivência com os meninos, na convivência com os pais, né? Às vezes ideias, pensamentos que vêm, insights que vêm, que você diz assim, eu não estou acreditando, né, que eu estou pensando isso, e você vai lá investigar o comportamento do menino, e você vai, descobre lá, né, as relações familiares e tudo mais, e você vê ali como é que você vai agir e utilizar sem, né, professar ali a sua religião, mas não esquecendo a sua fé, né? Porque você está no seu ambiente de trabalho. Então, qual é a oportunidade que você tem de fazer o bem, independente do seu credo religioso, né? Então, respeitando aí os limites. Então, a mediunidade, assim, ela vai estar conosco em todos os dias. E quando a gente se bota nessa condição de servidor do Cristo, quando a gente se bota nessa condição de querer fazer o bem, lógico que a gente vai ser desafiado, lógico que a gente vai ser afrontado, né? Até para que a gente mostre persistência e resistência. Mas isso nos faz crescer, né? E aí a gente vê que, assim, às vezes a gente é o instrumento que Jesus tem para contar. É a gente mesmo, ainda equivocado, ainda atrapalhado, mas é quem ele tem ali Mesmo, naquele momento. verdade. Gente, a gente já passou um pouquinho de minutos, mas se alguém quiser ainda, que ainda não comentou, ou a gente pode encerrar, né? Então, vou agradecer a Ó, você Suênia. está provocando, hein? Você está falando que é para encerrar e você está provocando. É, porque às vezes teve alguém que não falou, que às vezes está Porque querendo a falar e Suene fica já disse que gosta de falar, é professora. de Eu sou falar. aposentada, É, mas eu sou professora e também. não, Então, então acabou tudo agora. Mas se alguém tiver alguma questão aí, se quiser passar para a Suene, a gente tem o contato dela, Suene, vamos passar o WhatsApp aí para você. Então, em nome do Grupo Espírita Meio e Meio, eu gostaria de te agradecer, Suênia, mais uma vez, de estar conosco, dessa sua disponibilidade sempre de estar conosco. Muito obrigada mesmo. E você poderia fazer a nossa prece final? Que possamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, buscando assim a figura dos benfeitores espirituais que nos conduzem, nos orientam, que apoiam e sustentam o nosso trabalho, vibrando em sintonia de paz, em sintonia de fraternidade, possamos emanar
as nossas vibrações para os mais sofredores, para os mais necessitados. Que o nosso planeta possa ser abraçado pelos nossos sentimentos de maior fraternidade, levando assim a semente da paz àqueles corações aflitos e dificultosos. Que possamos, na noite de hoje, imbuídos no sentimento do Cristo, acolher e amparar aqueles que vêm às nossas mentes, compartilhando com eles as nossas vibrações, para que se sintam tocados pelo Evangelho do Cristo, buscando assim, em seus corações, semear o amor. Suene se refaz e a gente te agradece enormemente por estar conosco, sabendo num processo de convalescença e se dispôs a estar conosco. Muito obrigada, muito obrigada. Gratidão é a palavra nossa para você, viu? Um beijão, fica com Deus, tadinho. Meninos, fiquem com Deus. Boa noite. Mira, ah, não. Mira que tá gravando?